Então, em primeiro lugar, dar a você a oportunidade de se apresentar, Paulo Clébio. Seja bem-vindo a esse espaço e obrigado por nos proporcionar essa grande oportunidade de dividir um pouco do seu saber, da sua bagagem, do seu conhecimento e da sua gentileza com o nosso público e também poder contribuir um pouco com o seu público, o público que te acompanha. Perfeito. Quero agradecer também, desde já, ao convite. Meu nome é Paulo Clébio, sou professor universitário, professor de pós-graduação, sou coordenador de universidade e tenho uma empresa na área chamada Norte Rio, capacitação e certificação, tem um site, pode entrar lá, www.norterio.com.br. Daqui a alguns dias, menos de um mês, nós estaremos inaugurando a nossa plataforma de treinamento EAD, onde o Brasil todo vai poder fazer e participar dos treinamentos sem dificuldade nenhuma. Então, desde já eu agradeço muito. Que Norte Rio com TH. Norte Rio. O Norte. Por que alguém perguntou, por que você colocou esse nome? Porque as pessoas que estão perdidas, elas estão desnorteadas. Elas precisam achar o norte. Norte Rio, porque é a capital do petróleo. Onshore e offshore. Que legal. Então, meu nome é Ezequiel, eu sou médico, trabalho com saúde ocupacional já há mais de 15 anos. Nos últimos 10 anos tenho me dedicado mais à saúde mental e nos últimos 3 anos a gente tem trazido esse contexto para o mundo ocupacional. Felizmente foi promulgada uma nova lei que iria entrar em vigor esse ano, mas vai acabar entrando em vigor uma norma que foi reformulada, na verdade, que é a NR1, e isso veio trazer veio alavancar essa nossa proposta de olhar saúde mental. O Brasil tem despertado para a questão de saúde mental, o mundo tem despertado para a questão de saúde mental. Acho que a pandemia deu uma enxacoalhada em relação a isso e essa preocupação tem sido cada vez maior. Algumas pessoas dizem que os números aumentaram, pioraram. Essa semana saíram algumas pesquisas dizendo que o câncer não é mais a doença mais preocupante, a que mais afasta pessoas. O que mais está afastando pessoas do trabalho é a doença mental. Embora isso seja controverso, acredito que, em boa parte, o que tem mudado é a mentalidade das pessoas. As pessoas têm tomado mais consciência em relação à saúde mental, o preconceito tem diminuído, e a pandemia nos colocou de caras com o espelho, sem ter para onde fugir, né? E aí aquele confinamento fez com que a gente tomasse um pouco mais de consciência. E para mim é um prazer muito grande trabalhar nesse contexto e poder surfar nas possibilidades que essa nova lei tem trazido para a gente em relação à reformulação da NR1. Sou médico, moro em Campinas, minha origem é de Angola, mas estou no Brasil há Esse ano eu fiz 24 anos de Brasil, sou quase brasileiro, não desisto nunca. E logo que cheguei, conheci o Paulo Clébio lá nas regiões de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e desde lá temos tido uma relação muito amistosa, né? Então, ele é como se fosse um irmãozão para mim. E essa consideração de igual, pode ter certeza disso. É jóia. Bom, vamos então conversar sobre o nosso bate-papo aí. A primeira pergunta que eu traria é: quais são os maiores erros que as empresas cometem ao pensarem em home office? Será que home office de fato é descanso ou é vida mole, vida mansa? Olha, só para você observar como que isso foi. Primeiro que era uma primeira proposta, uma discussão na empresa, dizendo o seguinte: meu funcionário não trabalha em casa, não vai produzir nada em casa. Você pode ter certeza disso. Mas quando chegou a pandemia e isso foi oficializado por necessidade, isso fez uma redução drástica nos custos. As empresas perceberam que era muito mais barato ela estar desenvolvendo algum material específico para aquele profissional. E hoje, a empresa no Rio de Janeiro, que ocupavam 3, 4 ou 5 andares de um prédio, e hoje ocupa apenas um, porque ela percebeu, depois da pandemia, com a pandemia, que não havia necessidade de ninguém trabalhar ali.
E hoje ela tem poucos funcionários ali, os demais todos em casa, gerando resultado, com a qualidade de vida melhor, porque está ali dentro de casa. E tem que lembrar, não é porque está trabalhando em home office que você vai estar desligado. Você trabalha de 8 às 17, é de 8 às 17. Isso é importante frisar. Embora na prática não seja tão fácil isso, né? Porque você falou aí da questão das empresas algumas terem reduzido de 3 para 1 andar só. Mas uma coisa que tem havido muita discussão, especialmente com as big techs que têm batido o martelo para que as pessoas voltem, e algumas pessoas questionam sobre a seriedade do quanto o brasileiro trabalha de fato em casa ou não, tem se trazido muito a discussão do trabalho híbrido, né? Que esse andar que sobrou, muitas das vezes acaba tendo rotatividade, né? Algumas pessoas ficam algum tempo em casa, outro tempo ficam na empresa, ou vão ficar algum... Então, acredito que esse é o meio termo que se encontra para não radicalizar tanto para o home office absoluto, como também não radicalizar para a volta total, né? Porque algumas das vantagens que existem é o fato da pessoa... Eu, pelo menos, trabalho há mais de 30 anos de maneira híbrida. E uma coisa que eu decidi é que eu não teria a qualidade de vida que os meus pais tiveram em relação a gente. Eu quero dar aos meus filhos a minha presença, mesmo que eu não consiga estar 100% com eles, mas poder ouvir o som deles pela casa, poder atendê-los quando eles precisam, poder ter essa interação, isso me faz um bem, é tão terapêutico para mim, que acaba apagando um pouco daquela realidade dos nossos pais que viajavam semanas, meses, anos para poderem trabalhar e não terem tempo de convivência com a gente, né? Então, acredito que o trabalho híbrido traz essa grande vantagem de que a pessoa que perdia muito tempo no trânsito, horas, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu chegava a perder 4 horas de trânsito. Imagina isso somado à qualidade de vida da pessoa. Como é que ela não vai produzir o suficiente? Você tem hoje, sob o olhar dos recursos humanos, uma preocupação, e essa preocupação é muito salutar. Porque qual é a grande preocupação do RH? E também das organizações, e também das grandes corporações? É a falta do pertencimento que se perde no trabalho remoto contínuo. Eu chego dentro da minha empresa e só conheço aquelas pessoas que fazem contato especificamente e exclusivamente comigo. Eu não sou da empresa, eu sou do setor. Eu não tenho pertencimento do todo. Eu faço parte de um todo, mas eu só penso exclusivamente e unicamente na minha área. E isso é muito ruim para uma organização. Uma organização ela precisa ter vida. É gente passando, é gente entrando, são as discussões entre os setores. E isso acalora, mas isso traz também resultado. A grande preocupação de trabalhar 1 vez por semana ou 2 vezes por semana no trabalho home office e o restante da empresa com olhar híbrido, ela foi muito mais a preocupação nas relações do que propriamente no processo produtivo. E eu concordo plenamente com esse olhar, porque se eu fico só dentro da empresa, eu não sei quem é a empresa. E é estranho quando você vai numa festa da empresa e fala, você trabalha aqui, o cara trabalha há 12 anos. Caramba, e você há 12 também. Não se via, não se conhecia, não tinha troca. Então isso é ruim. Por esse lado, isso precisa ser trabalhado e muito bem trabalhado, o olhar híbrido. E aí vem uma próxima pergunta que é um próximo tópico como é que os empresários podem gerenciar as equipes remotas com sucesso? Como mitigar essa questão do pouco contato físico, do pouco contato visual? Os recursos audiovisuais mitigam isso, trazem alguma redução nesse problema, acabam aproximando mais, acabam distanciando mais. A tecnologia veio para somar, veio para diminuir. Como é que você tem enxergado isso? Eu sei que você trabalha muito viajando para Macaé, prestando consultoria para as empresas lá da bacia hidrográfica de Macaé, e além de Campos, que é também um campo extremamente importante de produção de petróleo. Essa questão não é novidade para o pessoal que trabalha embarcado, de usar a tecnologia, né? Não é. Isso, na verdade, as reuniões, e aí reunião, por exemplo, e eu lembro quanto tempo se perdia
Eu ia para o Rio de Janeiro, 5 horas de viagem, de ida, nessas estradas loucas, cheias de buraco, antes de fazer essa duplicação. E aí, quando eu chegava no Rio, a reunião era 1 hora de reunião. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E eu falo, não, hoje não cabe mais. Aí eu posso ir na sua empresa? Eu falei, não, não preciso. Você está onde? Ah, eu estou na cidade de tal, vamos fazer uma reunião remota. A troca funciona. A fala é igual, o olhar é igual. Eu estou te vendo, Ezequiel. Então, isso é importante. É bem verdade que, em alguns momentos, eu preciso um pouco mais do que essa troca. Eu preciso do almoço, eu preciso do café, porque tem coisas que não se faz, não se dá, não se produz de uma reunião remota. Só no café, no almoço, tal, que você quebra um pouco da formalidade e vai para o mundo da leveza. Isso também é muito importante. Eu sou a favor da tecnologia, mas eu sou a favor do abraço de verdade, da mão de verdade, e tomar o café ali, que é uma troca muito boa. Falando nisso, quero dar as boas-vindas a Elaine Ninzoli. Ela vai ser a nossa convidada nas próximas semanas, acho que dentro de 2 semanas vai estar com a gente. É da área de psicologia, professora também, e muito obrigado por nos honrar aqui com a sua presença, Elaine. Na verdade, você tem total razão, nada nunca vai substituir o calor humano, mas também muita da burocracia que acontecia com as reuniões, com esse excesso de reuniões, de viagens, de coisas não tão produtivas que consumiam bastante do nosso tempo, puderam ser reduzidas. E eu posso falar da minha própria experiência também. Durante muito tempo, houve uma resistência muito grande à telemedicina, né? E há 10 anos eu embarquei nessa da telemedicina, muito antes mesmo do Conselho Federal de Medicina ter dado uma abertura maior a esse tema, a essa questão. E isso tem me dado o privilégio de atender pessoas desde a Ásia até a Europa, até o Canadá. E isso antigamente era impensável, né? Era impensável. Não havia essa possibilidade de pensar nisso como algo que pudesse ajudar. Eu lembro de 2 casos, um de Portugal e outro da Irlanda, em que as pessoas chegaram lá e o ambiente, especialmente na Irlanda, é absolutamente fresco, é absolutamente frio, não tem o calor humano que o brasileiro gosta, que o brasileiro tem aquela coisa quente, caliente, aquela coisa latina. Não existe lá. E as pessoas tendem a ficar muito mais deprimidas, com muito mais problemas psicoemocionais, e aí, para piorar, não domina a língua. Eu me lembro de um caso, tem mais ou menos 1 ano, em que a pessoa abandonou até a medicação. Não estava mais... Chico Marins, com você ou comigo? Chico Marins, meu ilustríssimo amigo professor do Sebrae, consultor, gerente, é um homem fantástico, o cara que consegue ler inglês e português de trás para frente. É um negócio, ele é uma coisa fora do normal. Chico Marins, meu irmão, do Sebrae, gerente do Sebrae, na área de treinamento, ele é uma referência para mim na parte de treinamento, de conhecimento nessa área da percepção do ser humano. Chico é diferenciado. Que legal. Ele fica em Campos ou fica em uma outra cidade? Rio de Janeiro, foi presidente do Carnaval do Ponta Pedra, ganhou título, ganhou a melhor música, é o campeão, tem letrista, ele é diferente. Carioca da Gema, né? Eu morei aí 8 anos, viu, Chico? Cidade que me acolheu, que me recebeu, foi muito bacana o tempo. São Gonçalo, que legal. Ali perto de Itaboraí, caminho para Maricá, coisa fantástica. Bom, mas Chico, nós estamos discutindo aqui um assunto de suma importância, que é a parte de falar sobre tudo que estamos aqui com o médico, né, o Dr. Ezequiel Chissonde, e nós estamos falando sobre a preocupação que se deve ter sobre a parte do trabalho home office, o quanto isso impacta positivo e negativamente
dentro das organizações, do processo, como que isso se dá. Uma discussão de um padrão bem alto que a gente está discutindo aqui. Joia. Então, eu estava falando um pouco da parte médica, que até então era impensável imaginar que a medicina poderia ser praticada sem um contato físico, porque afinal, tradicionalmente, médico que é médico toca o paciente, abraça, coloca a mão e tal, mas há situações onde não é possível. E o meu estalo aconteceu quando uma vez eu atendi uma paciente que ia viajar. Eu jamais imaginei que ela precisava que preenchesse alguns documentos em inglês e tal, e na unidade onde eu trabalhava, somente eu poderia prestar esse tipo de serviço. E um dia o meu telefone toca e recebo um recado, era do Camboja, lá na Ásia. A pessoa estava passando por problemas de saúde, doenças tropicais que não são muito comuns aqui, e precisava de apoio de alguém que falasse o seu idioma e que fosse do seu país. E a partir daí houve um estalo meu e desde lá eu tenho trabalhado muito com telemedicina, com atendimento. Contei esse caso da Irlanda, contei esse caso também E teve um caso mais recente que foi de Portugal, que foi necessário haver uma intermediação, haver um triângulo aí entre Portugal, Brasil e Irlanda para poder administrar uma situação que, se não houvesse uma intervenção sábia, poderia terminar em suicídio. Então, foi algo... Olha que coisa interessante. Em 1968, o Jetson, do desenho, já mostrava a medicina, a telemedicina. Isso é muito bacana. Olha que desenho futurista mostrando que era possível. E hoje a gente está aí vivendo essa realidade, você falando não só para os brasileiros, mas usando os seus idiomas, que falam muito bem, para atender around the world. Né? Isso é muito bacana. Então, depois da pandemia, Chico Marins, acredito que isso se ampliou. Para mim, a pandemia trouxe duas grandes disrupções. A primeira disrupção é a quebra do paradigma de que telemedicina é coisa fajuta, é coisa de quem tem falácia, de quem não leva a sério a medicina. Não é verdade, né? Como eu acabei de dar exemplo, teve um exemplo também aqui do Sul que ia terminar em suicídio se eu não entrasse em ação. É aqui dentro do Brasil, mas é distante. São pessoas que eu não vejo há décadas. E eu ajudei a salvar. Essa pessoa já tinha sumido, inclusive, do mapa e tal. Já estavam procurando polícia e tal. E acabamos revertendo a situação telemedicina. Isso faz 10, 12 anos atrás. Mas a minha experiência mesmo começou com, que eu acho importante isso para outras profissões, inclusive no meu LinkedIn, no Instagram aqui do meu canal, publiquei uma experiência do quanto a carreira de professor, de pedagogo, me agregou nessa questão. Eu comecei a trabalhar como professor e o meu salário era muito baixo. E eu disse, não vai dar isso aí, não vai prestar. No dia 16, se eu comprasse um sonho e um iogurte, no dia 16 não tinha mais salário. O salário era $20 naquela altura, dá R$120 mais ou menos hoje. E aí eu investi em formação paralela na área de informática, na área digital, na área de contabilidade e também na área de gestão. E aí comecei a prestar serviços para os Estados Unidos, na área de tradução, na área de rádio e tudo. Então, isso foi abrindo o meu leque. E trouxe um conceito que, para as pessoas que são do mundo empresarial, é extremamente importante. Quando nós trabalhamos num espaço físico apenas, nós não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. A internet e o mundo digital nos permitem estar presentes em vários lugares ao mesmo tempo. E isso traz um conceito chamado escala. A escala o Paulo Klebe está falando aí da sua plataforma digital, que vai ser lançada daqui a pouco, nas próximas semanas, dentro de até um mês, acredito eu. Ele permite que pessoas de qualquer lugar do Brasil tenham acesso ao mesmo conteúdo, à mesma realidade. E isso é totalmente diferente do que estar numa sala de aulas, onde a gente consegue ter acesso só com 30 pessoas. Hoje, por conta de... o nosso desejo, primeiro, iniciou-se a partir de uma necessidade que uma empresa, um dos nossos clientes tem,
porque ela tem os estrangeiros que vêm para o Porto do Açu, eles precisam ser treinados nas NRs. Então, hoje nós treinamos mais de 3.000 pessoas ao redor do mundo, 30 países diferentes. E a nossa inteligência é utilizar essa tecnologia para fazer essa transmissão e treiná-los em seu país de origem. Porque, mesmo com o desnível de horário, do fuso horário, não tinha problema. Lá era 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, aqui era 3 horas da manhã, mas a equipe estava lá treinando. Qual era a grande vantagem? Eu estava proporcionando àquela empresa que tem profissionais em Mauá, no Rio de Janeiro, no Amazonas, que quando eles chegassem no Brasil, os profissionais dele, eles já estavam capacitados. Então, a nossa empresa dá esse treinamento ao vivo desse mesmo jeito aqui, mas agora a gente amplia com uma plataforma com um treinamento assíncrono ou gravado, para facilitar os brasileiros. Muito breve, a gente vai estar também colocando os treinamentos em inglês para facilitar os estrangeiros que antes de chegar para cá eles sejam treinados. Joia. Muito bacana. Falando em plataforma, nós também temos a plataforma Azamplay, onde nós ministramos cursos, permitem a administração das nossas consultorias e de mentorias, e nasceu justamente dessa realidade. Quando eu entrei para a área de saúde ocupacional, uma das grandes surpresas foi o surgimento do PJE, do Processo Judicial Eletrônico. Eu trabalho como perito judicial, e se tem uma coisa que nós médicos não somos treinados e não gostamos muito é dessa parte de tecnologia, porque o nosso know-how, a nossa habilidade maior é lidar com seres humanos, né? Então, lidar com máquina é uma coisa que era muito complicada. Aí fui para um congresso e já estava se falando em cirurgia robótica. Eu fui a um congresso onde um cirurgião da Mayo Clinic, lá nos Estados Unidos, e um outro do Canadá, conduziram a realização de uma cirurgia que estava acontecendo no Rio de Janeiro, através de braços robóticos. Então eu disse, olha, isso aqui vai longe, não tem jeito. A gente fala hoje em tecnologia, alguns médicos ainda torcem o nariz e tal, mas está cada vez mais comum de a gente estar usando a tecnologia para ensinar, para trabalhar, para atuar em diversas profissões. Eu dei aqui o exemplo do judiciário, acabamos dando um exemplo da parte médica. O Paulo Clébio trabalha muito com essa parte de tecnologia, com a questão do porto, com a questão de produção. E ainda há uma área que está crescendo bastante. Na nossa plataforma vamos inaugurar um braço de trabalho remoto, que é a contratação de profissionais de outros países. Então, o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de mão de obra qualificada para outros países, porque fica mais barato para eles contratarem um brasileiro, que infelizmente não é tão valorizado no seu contexto de trabalho, e acaba prestando trabalho para empresas estrangeiras, ganhando um pouquinho melhor. Então, é um trabalho de ganha-ganha, né? As empresas do exterior acabam tendo o privilégio de contratarem pessoas com um custo um pouquinho abaixo, e o brasileiro acaba tendo acesso a um mercado que até então não era possível ter acesso a ele. E graças à tecnologia, a esses encontros assíncronos, é possível estar evoluindo nessa área. Paulo Clébio, alguns dos nossos alunos aqui de informática, que se formaram em ciência da computação, hoje todos eles trabalham para o Canadá, produzindo software para o Canadá, vários deles, vários. E aí, qual é o horário de trabalho? É o horário de repente, são 4 horas de trabalho, 5 horas de trabalho, ele faz os entregáveis, né? Faz as entregas que foram solicitadas e vamos andando e vamos produzindo. É muito bacana isso. Muito jóia. Parabéns, Chico. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Grande abraço. Sucesso sempre para você.